E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara 4 filhos. Mas como rei continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos, unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. If ever God intervened to make a situation worse, the summer of 1788 and the spring of 1789 is a moment when that happens. By the summer of 1788, you already have a burgeoning political crisis, and it's developing against the background of very serious food shortage. Para o povo francês do século XVIII, farinha era a essência da própria vida. E pão, a medida da existência. Most ordinary people in France ate at least 2 pounds a day of bread. Bread was all important. Its price was immediately felt by everyone. If the price doubled, you were in big trouble. Sob a péssima administração de Luís, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos. E o custo de um pão logo chegou a 1 mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Tumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos forçaram Luís a contratar um ministro das Finanças, Jacques Necker. Pensador esclarecido, Necker era popular junto ao povo de um modo como Luís nunca fora. Jacques Necker was undoubtedly the most popular minister throughout the spring of 89 because he's taken the line publicly in his writings that the government's duty is to make sure that there is enough bread and grain for everybody. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. France was politically organized in something called the estates. The first estate was the clergy, the second estate was the nobility, and the third estate was everyone else. And by contemporary reckoning, the first 2 estates occupied 3% of the population, and the third estate 97% of the population. A lot of people felt it was very unfair for this third estate, which was most of the population, to only have 1/3 of the deputies. They felt it was very unfair that this should be a 3-chamber parliament, where 2 chambers, the nobility and the clergy, could always outvote the commoners. 4 de maio de 1789. Um jovem e talentoso advogado e político chegou a Versalhes. Maximilien Robespierre vinha participar dos Estados Gerais como deputado para lutar pelo povo que ele representava, o Terceiro Estado. Órfão oriundo da província, Robespierre elevou-se à notoriedade acadêmica graças a uma escolaridade prestigiosa, tornando-se um orador eloquente, afetado na aparência, nunca com um cabelo ou uma frase fora do lugar. De volta à sua cidadezinha natal de Arras, as ideias iluministas que ele absorvera nos salões de Paris acharam em Robespierre uma voz poderosa como advogado interiorano para os oprimidos. By the time he went back and started to practice as a lawyer, he was reading very widely in the Enlightenment. And Robespierre was someone who, when he was practicing law in Arras, tried to actually bring the ideas of the Enlightenment into the cases he was fighting. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Luís sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de 6 semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. On June 20th, when the deputies come to their meeting and find the doors locked, they suspect a plot. They move next door to what we call a tennis court, which was really a handball court.
and gather together and swear they will not stop meeting until they have a new constitution. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. The tennis court oath is one of these great symbolic moments in the history of the French Revolution. You had these people assembled in this great open space of the tennis court, raising their arms in this sort of quasi-Roman salute. And for the National Assembly, this was a moment when they realized something of their power and their dignity and saw that they really could defy France's king. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. All of these early victories that take place at Versailles are largely paper victories, and they have no teeth to back them up. And the fear that happens, takes over the deputies at Versailles as we approach mid-July, is that the king is gathering his forces to disperse them, to overthrow them. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal, a Bastilha. Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. The Bastille had been the great symbol of royal despotism, the great symbol of the kings of France running beyond the just limits of their own power, a symbol of horror for the people of France. Entre os agitadores houve um acesso de indignação. Louis demitiu seu ministro das Finanças, o bem-amado do povo Jacques Necker, visto como demasiado simpático às massas. Horas depois de sua demissão, os parisienses souberam que seu homem dentro do governo fora afastado. Foi a gota d'água. Em 14 de julho, turbas agruparam-se identificadas por um pequeno cocar. Vermelho e azul pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da Casa dos Bourbon. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou para a Bastilha. Attacking the Bastille means that the people of Paris are saying you cannot get rid of the new National Assembly. The people are acting, they're arming themselves, and they're basically saying we take the side of the revolution. Ao ver a turba se aproximando, o governador da Bastilha, Bernard Delaunay, tentou trancar a prisão. Ele montou uma defesa desesperada, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e dominaram os guardas com facas e lanças. Por fim, Delaunay rendeu-se, mas a turba enfurecida o arrastou pelas ruas. A horda escarnecedora chutava-o e feria-o até que ele gritou: "Deixe-me morrer." A turba fez sua vontade. Ele levou punhaladas e tiros, e uma tradição revolucionária nascia. Sua cabeça cortada foi exibida na ponta de uma lança. The deputies in the National Assembly do not immediately condemn this act of violence. In fact, they accept it. And it was this acceptance of popular violence that, in some people's view, created a pattern that was to have catastrophic consequences for the unfolding of the revolution. Com a fumaça ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu "Nada", em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha. Luís XVI perguntou: "É uma revolta?" "Não, majestade", ele respondeu. "É uma revolução."